Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, Ele está aqui. Ele veio. A presença dEle é real nesta noite. Diga obrigado, Jesus. Uma vida extraordinária é o que eu e você estamos destinados a viver. O Senhor, quando Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Não pensou ser mais uma pessoa passando pela terra. Sabe, minha querida, eu louvo a Deus pela vida da senhora, a nossa vizinha aqui. A senhora sabe que a senhora não é mais uma vizinha nossa. Deus tem propósito na vida da senhora. E a senhora não está aqui por hoje por um acaso. O Senhor a atraiu. E enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, de lá eu vi a senhora, eu falei, Deus trouxe a senhora para que fosse ministrado através desta palavra hoje. Mas o que acontece é que às vezes nós temos aquele sentimento assim, é mais um vizinho, é mais uma vizinha, ou é mais uma pessoa, eu sou mais um na face da terra. Ou algumas pessoas às vezes até pensam que é um acidente. Um acidente. Ele não foi projetado, ele nasceu através de um acidente. O pai e a mãe não tinham projetado. Mas eu posso dizer para você, meu querido, desde o ventre da sua mãe, o Senhor já sonhava com você, já tinha um projeto para você. Mas não era para viver uma vida qualquer. João 10:10 diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Algumas pessoas apenas contentam em ter vida. Eu pelo menos não morri. Não. Ou algumas pessoas às vezes se contentam em fechar mais um ano. Ou se contentam em participar apenas de uma igreja. Às vezes algumas pessoas se contentam de apenas continuar casado. Eu pelo menos não estou divorciado, não divorciei. O Senhor não quer apenas que você continue casado, mas Ele quer que você viva a vida de Deus no seu casamento. O Senhor quer que você tenha uma vida extraordinária no seu casamento. O Senhor quer que você tenha um casamento abundante. Por que não dizer, o Senhor quer que você tenha um casamento extraordinário. O Senhor não quer apenas que você tenha filhos. O Senhor quer que os seus filhos sejam extraordinários. Quantos pais aqui gostariam de ter filhos extraordinários? Levante a sua mão e fala, eu-me aqui, Senhor. Não apenas ter filhos, mas ter filhos extraordinários. Fico vendo assim os meus filhos servindo. Eu estava vendo aqui o João Marcos, e hoje em especial, o João Marcos está completando mais um ano de vida. Exatamente hoje, dia 29 de março, esse rapazinho que estava tocando aqui, 29 anos. É isso? Hoje, dia 5, ele está completando 29 anos. Só para saber se vocês estão atentos. Então, hoje, exatamente hoje, enquanto eu estava vendo aqui o João Marcos tocando, e me veio em Marcos nasceu, há 29 anos atrás, nasceu prematuro. E o médico chegou e disse, olha, porque ele nasceu já estava começando a ficar roxo. E quando ele nasceu, bem miudinho, o médico disse, escapa um. Aí eu disse, então este é um que vai escapar. Em nome de Jesus, vai escapar. E não apenas vai escapar, vai vingar. Mas vai viver uma vida extraordinária em nome de Jesus. Eu olho para os meus filhos, para o meu genro, para a minha nora, que são os melhores do mundo, Eu olho para eles e falo, eu louvo a Deus, porque eu tenho uma família extraordinária, uma esposa extraordinária. Por quê? Porque eu não me contentei apenas ter uma família. Não contente apenas ter uma família. Você pode trazer o extraordinário de Deus lá dentro da sua casa. Pastor, é possível ter uma vida extraordinária? Sim ou não, meus queridos? É possível, sim ou não? Sim. Agora você pode me perguntar, pastor, como ter uma vida extraordinária? Como ter filhos extraordinários? Como ter uma vida extraordinária? Para você, algumas pessoas aqui nesta noite perguntando, como ter uma vida extraordinária?
Nós já falamos muito aqui sobre uma vida extraordinária, aquilo que você está destinado a viver. Mas hoje, iniciando este mês de março, que é o mês extraordinário, o melhor, o mais lindo de todos os meses do ano, diga amém, glória a Deus. Iniciando este mês, eu quero dar para você uma dica fantástica, para que você tenha uma vida extraordinária. Eu fui no oftalmologista, e ele receitou para mim um óculos, e eu cheguei a comprar este óculos. Eu tenho 2 óculos. Eu tenho um, que é aquele que fala que é de velhinho, não é só para leitura. E eu tenho este outro aqui. Então o oculista, o oftalmologista, ele passou para mim este óculos, e este óculos aqui, ele é multifocal. E ele disse, está aqui a receita, para que você possa enxergar melhor. Eu poderia pegar aquela receita e guardar ela, ou então ferver ela, tirar aquela água e todos os dias passar no olho, vai melhorar e a minha visão vai ser alongada. Se tiver fé o suficiente, isso pode até acontecer, né? Mas pegar aquela receita e guardar, vai ampliar a visão, vai melhorar, sim ou não? Não. Não, pastor, então eu vou aviar a receita. Como eu fiz? Eu fui lá e aviei a receita, ou seja, fiz os meus óculos, está aqui. Coisa mais linda. É o suficiente fazer o óculos, sim ou não? Não. O que eu tenho que fazer com o óculos? Eu tenho que usar este óculos. Se eu for num oftalmologista e ele falar, detectar o que eu preciso, e se eu comprar também ali os óculos, e simplesmente, igual eu fiz com o meu aqui, está lá guardado, e eu dei uma luta para achar isso aqui hoje, eu caladinho procurei, porque se eu falasse para minha esposa, ela ia falar assim, se eu for lá e achar, né? Aí ela vai falar assim, se você realmente está precisando de um óculos. Aí eu passei um bom período da tarde procurando os meus óculos, e achei os meus óculos. É o suficiente achar o óculos, sim ou não? Não é o suficiente achar o óculos, ter o óculos. Mas eu preciso usar o óculos. Presta atenção. E se eu pegar esse óculos e fizer assim com ele? Eu estou usando o óculos, sim ou não? Eu estou usando o óculos, sim ou não, gente? Quantos acham que eu estou usando óculos? Levanta a mão. Ou não estou usando óculos? Eu estou usando óculos, mas eu não estou usando da forma correta. Eu preciso colocar ele nos meus olhos. Uau! Pastor, ficou até bonitão com esse óculos. Não é o suficiente ter o óculos. Eu preciso usar. E não é o suficiente usar o óculos. Eu preciso usar da forma correta este óculos. Como viver uma vida extraordinária? Eu quero apresentar para você uma pessoa que pode levar você a viver uma vida extraordinária. Eu quero apresentar nesta noite uma pessoa que pode revolucionar a sua vida e levar você a viver uma vida extraordinária por onde você passar. Você pode ouvir aqui, fazer as anotações e falar assim, uau, que revelação, que profundidade. Ou você pode pegar esta revelação e começar a usar, não apenas a usar, mas a usar da forma correta. Eu quero fazer uma aplicação nesta noite. Este óculos é como Jesus, na minha e na sua vida. Eu preciso ter Jesus na minha vida. Mas não é apenas colocar Jesus de uma forma qualquer. Jesus precisa estar no lugar certo. Jesus precisa ser colocado no lugar certo. Porque se eu colocar no lugar certo,
Jesus em minha vida no lugar certo, Ele vai alcançar o objetivo, porque não dizer também, eu vou alcançar os meus objetivos. Jesus no lugar certo, assim como este óculos, vai dizer, Jesus está na frente. Jesus, Ele está na frente. Antes de eu ver qualquer coisa, eu vou ver Jesus. Então, como este óculos, eu preciso colocar no lugar certo. Jesus também, da mesma forma, precisa ser colocado no lugar certo. Precisa ser o centro, precisa ser o primeiro para que eu possa enxergar e enxergar melhor. E o que é melhor? Eu posso enxergar aqui como Jesus enxerga. Sabe por que algumas pessoas às vezes não conseguem ter uma vida extraordinária? Porque ele vê com os olhos naturais. Ele não consegue ver como Jesus vê. Ele não coloca Jesus em primeiro plano. Ele não coloca Jesus como centro da sua vida. Jesus não é o primeiro. Ele até ouviu falar de Jesus, ou às vezes ele até pegou Jesus, mas ele não colocou Jesus no centro da sua vida. Ele não colocou Jesus como primeiro na sua vida. Preste atenção aqui que eu preciso falar algo especial para você nesta noite. Jesus, Ele não quer apenas entrar na sua vida. Jesus, Ele não quer apenas participar da sua vida. Jesus, Ele quer ser o centro da sua vida. Jesus, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Jesus, Ele quer que você enxerga como Ele enxerga, porque se você tiver Jesus no centro da sua vida, você não vai olhar com os olhos naturais, mas você vai olhar como Jesus vê. E eu olhando como Jesus vê, eu vou enxergar as promessas dele. Aí vai cumprir a palavra que diz, olho nenhum viu o que Deus tem para você. Mas como que eu vou enxergar isso, pastor? Com os meus olhos naturais, sim ou não? Não, não é com os meus olhos naturais, mas são com os olhos de Cristo, com o olhar de Cristo. E sabe por que às vezes nós não damos muito valor nas pessoas também? Porque nós olhamos com o nosso olhar, e aí a gente começa a julgar as pessoas. Eu acredito que esses dias o Senhor está nos chamando para nós olharmos e vermos como Jesus vê. Começar a ver o seu esposo como Jesus vê. Começar a ver a sua esposa como Jesus vê. Começar a ver os seus filhos como Jesus vê. Mas como que eu vou ver Jesus? Como que eu vou ver as pessoas como Jesus vê? Colocando os óculos de Jesus. Colocando Jesus como primeiro. Colocando Jesus no centro. Aí sim, não só você vai ver as pessoas como Jesus vê, mas você vai começar a olhar para si mesmo e vai falar, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu não sou esse fracasso, eu não sou esta derrota, eu não sou isso que as pessoas estão dizendo ao meu respeito. Eu tenho Jesus no centro da minha vida e eu vou viver o melhor dele para a minha vida em nome de Jesus. E quando às vezes aquelas vozes antigas começar a falar aqui no meu coração, falar na minha mente, eu vou declarar em nome de Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu não sou dominado mais pelas... Cristo vive em mim. Nós somos ministrados com esta palavra no domingo passado. Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo. Diga, eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Morreu. O velho homem morreu com Cristo, e Paulo ainda diz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bata no peito e diga comigo, Cristo e vive em mim. E ele diz, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então como que eu posso ter uma vida extraordinária? Tendo Cristo no centro da minha vida. Olhando agora como Cristo vê.
colocando Cristo como centro da minha vida, colocando Jesus como o primeiro em minha vida. Agora olhando para tudo isso e declarando: Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Pastor, como ter uma vida extraordinária? Tendo Cristo no centro da sua vida. Levante a sua mão e diga: eu tenho Cristo no centro da minha vida. Já não olho mais com os meus olhos naturais, eu olho com os olhos de Cristo. Por que muitas pessoas não têm uma vida extraordinária? Porque infelizmente não tem Cristo no centro da sua vida. Não é Cristo quem governa, não é Cristo quem reina, não é Cristo primeiro em sua vida, e vive uma vida de derrota, vive uma vida de miséria, cheios de mágoas, e muitas pessoas emocionalmente derrotados. Mas quando Cristo é o centro da minha vida, eu não tenho prazer mais nas coisas deste mundo. Imagina Cristo sendo estes óculos aqui no centro, à frente. Você vai conseguir ver qualquer coisa? Você vai ver as coisas deste mundo? Sim ou não? Não, não vai ter prazer. Não vai ter. Por quê? Porque não foram feitos para contemplar isto. Você precisa colocar Cristo no centro da sua vida. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle. Quando Deus Pai projetou Jesus, Ele projetou da seguinte forma. Veja Colossenses no capítulo 1, 15, 18, diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Quem que é este Ele que Paulo está fazendo menção aqui? Ele inicia: Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é este Ele? Aponta para cima, diga Cristo. Então no lugar dele você pode colocar: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam por ele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele subsiste. Meus queridos, Cristo Jesus é tudo isto. E por que às vezes nós não colocamos Ele desta forma em nossas vidas? Por que às vezes nós não colocamos Cristo como centro, como primeiro em nossas vidas? A partir do momento que você começar a ver esse texto como uma revelação, e começar a chegar diante dele e falar: Jesus, eu quero que você seja o centro da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja governando a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja guiando a minha vida. E eu quero ter a mente de Cristo. Não só a mente de Cristo, mas eu quero contemplar da forma como o Senhor contempla Jesus. Ele ainda diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Diga comigo: Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo precisa ser o centro da minha vida. Digo: uau! Como ter uma vida extraordinária? Como ter uma vida extraordinária? Tendo Cristo como primeiro em minha vida. Como ter uma vida extraordinária? Jesus vê. E por último, Paulo também, Filipenses no capítulo 4, verso de número 8. Paulo vai falar sobre os nossos pensamentos. E há uma batalha muito grande nos nossos pensamentos, na nossa mente. Há uma batalha sendo travada na nossa mente, na minha e na sua mente. Há uma batalha constantemente travada, para que você não viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas Paulo, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que é correto, tudo que for puro, diga comigo, for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa, de excelente,
ou digno de louvor. O que Paulo orienta? Pensem nessas coisas. E eu encerro também te fazendo uma outra pergunta. O que você tem pensado esses dias? Até mesmo ao seu respeito. O que você tem pensado ao respeito da sua família? Ou o que você tem pensado a respeito da sua vida espiritual? E algumas pessoas que até já jogaram a toalha, pensando em desistir. Porque às vezes ficam comparando com um e com o outro e pensam em desistir. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Ou você está sendo alcançado através desta palavra, para que você entenda, não é o suficiente ter Jesus. Não é o suficiente aceitar Jesus. Não é o suficiente ter a Bíblia. Não é o suficiente crer na Bíblia. Não é o suficiente crer em Jesus. Eu preciso colocar Jesus no centro da minha vida. Não é o suficiente eu acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso ter a Bíblia como revelação para mim e começar a praticar a palavra de Deus. Eu vou concluir voltando à minha experiência com os óculos. Apenas pegar uma receita, engavetar, ou apenas ir ao médico e pegar a receita e guardar, não é o suficiente. Ou vamos mais além, comprar um medicamento. Quantos aqui, seja sincero, que já chegou a comprar um medicamento e não tomou o medicamento todo? Deixa só eu levantar a mão. Mas ninguém levanta a mão não, só eu levanto a mão. Foi o suficiente ir no médico, abrir o coração para o médico, pegar a receita, comprar o medicamento, e se não tomar o medicamento, e o que é melhor, tomar o medicamento na hora certa, do jeito certo, não vai surtir efeito. O que acontece é que algumas pessoas, às vezes, quando vê falar sobre uma vida extraordinária, ele sabe que Deus tem para ele uma vida extraordinária. Ele sabe que pode viver uma vida extraordinária, uma vida plena, uma vida abundante. Ele sabe. Mas o que às vezes ele não quer submeter e chegar e falar: Jesus, seja o centro da minha vida. Seja o primeiro da minha vida. Todos os dias quando eu levantar, seja o primeiro da minha vida. Jesus, governa aqui dentro de casa. Jesus, governa aqui no meu casamento. Jesus, governa nas minhas finanças. Jesus, vamos comigo no trabalho. Jesus, vamos comigo para o meu trabalho. Jesus, vem ouvir o que eu converso com os meus colegas de trabalho. Jesus, vamos comigo para a escola, os adolescentes, os jovens que aqui estão. Vamos comigo para a faculdade. Jesus, eu não quero apenas saber que Jesus existe, crer em Jesus, mas eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Eu quero colocar Jesus no lugar certo. E eu quero ver como Jesus vê. Eu quero, a partir de agora, colocar Jesus no centro da minha vida. E eu quero viver uma vida extraordinária. Porque eu posso viver uma vida extraordinária a partir do momento que eu colocar Cristo no centro da minha vida. Quantos querem viver uma vida extraordinária? Quantos querem viver uma vida abundante? Levante a sua mão e diga: eu quero. Se coloque de pé, eu quero orar por você nesta noite. Esta é a palavra que Deus tem para mim. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta noite. Você foi atraído. O Senhor te trouxe para que nesta noite você fosse ministrado com esta palavra. Mas talvez você está chegando à seguinte conclusão: pastor, até hoje eu estou usando de forma errada. Até hoje eu estou fazendo tudo errado. É possível fazer uma correção de rota? Sim, é possível fazer uma correção de rota. Ainda dá tempo de fazer uma correção de rota? Sim, ainda dá tempo de você fazer uma correção de rota. Primeiro, faça uma oração sincera.
Chega para Ele e fala: Jesus, eu quero te convidar para ser o centro da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, esteja no centro da minha vida. Jesus, eu cansei desta vida, uma vida sem propósito, viver por viver, mas eu quero viver os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor. Senhor, eu quero pensar naquilo que o Senhor pensa ao meu respeito. Eu quero viver uma vida digna, que eu possa agradar o Pai, que o Pai possa olhar para mim, para você e falar assim: este é o meu filho, está vivendo uma vida digna. É isso que eu projetei para ele. Eu quero convidar você nesta noite, talvez fazer uma correção de rota. Não é mais para poder, não dá mais para poder ficar se justificando. O que às vezes algumas pessoas ficam se justificando. Deixa eu voltar aqui para o óculos. Eu poderia chegar e falar assim: eu não me adaptei. Quantos aqui, quando começaram a usar o óculos, teve dificuldade? Quem, quando começou, teve dificuldade? Enjoou o estômago? Não é? Dói a cabeça? Aí fala assim: não, isso não é para mim, porque causou um desconforto. Muitas das vezes algumas mudanças vai causar um certo desconforto. Algumas mudanças que o Espírito Santo de Deus vai falar para você vai causar um certo desconforto. E algumas vezes, quando o Espírito Santo de Deus fala para você, você sabe quais são as áreas, você sabe onde precisa estar ali melhorando, e às vezes a gente fica se justificando. Se justifica nisso, se justifica naquilo outro. Não, sou eu. É eu que preciso me posicionar. É eu que preciso chegar e falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Jesus, Espírito Santo de Deus, eu preciso. Mas ao mesmo tempo chegar e falar: eu preciso da sua ajuda. Ser sincero, eu preciso de ajuda. Chegar para alguém e falar: eu preciso de ajuda, eu estou fazendo tudo errado, eu preciso de ajuda. Ter a humildade de chegar e falar: eu preciso de ajuda. Abrir o coração e falar: eu posso profetizar sobre você, sobre a sua vida. Você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você vai viver um tempo extraordinário. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Por quê? Porque o Senhor está dizendo a você: você pode. Você pode, e não só dizendo, mas Ele está te convidando: venha viver o melhor, venha viver no lugar certo. Eu preciso ser o primeiro na sua vida. Um dia eu fui o primeiro na sua vida. Um dia eu estava no centro da sua vida. Mas com o passar do tempo, outras coisas passaram a ser o centro. Algumas amizades, outros compromissos, outras prioridades, e Jesus foi colocado de lado. Você sabe onde precisa voltar, e o convite nesta noite é: volte. Ele te chama e te chama a correção de rota. Onde precisamos fazer correção de rota? Vem, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Vem, meu amigo, vem, meu lindo, vem, Espírito Santo de Deus. Queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, Jesus. Queremos que o Senhor seja o centro. Queremos, como o apóstolo Paulo disse: Cristo e vive em mim. Já não sou eu quem vivo, não mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor prevalece em mim. Senhor, que eu possa contemplar aquilo que o Senhor tem para mim, que eu não venha olhar com os meus olhos naturais, mas que eu possa olhar com os olhos da fé. Senhor, leva-me a olhar com os olhos da fé, leva-me, Senhor, a ver com os olhos da fé, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Jesus, seja o centro da minha vida. Eu quero concluir esta reunião nesta noite. Eu sinto forte no meu espírito que o Senhor está chamando a igreja a voltar ao primeiro amor, a voltar à sua essência, colocar Cristo no centro, colocar Cristo como o primeiro.
Jesus virá buscar uma noiva que coloca Jesus em primeiro plano. Já imaginou um casamento onde a noiva não coloca o noivo como prioridade? O noivo chega para o casamento e a noiva está ocupada com muitas outras coisas. Ela está se preparando para uma outra festa, a festa da amiga, a festa do amigo, a festa do trabalho. Mas ela não está se preparando para a festa do noivo. Imagina isso. Consegue imaginar o noivo vindo buscar a sua noiva e a noiva falando: eu não tenho tempo para você, noivo, eu estou muito ocupado. Eu acredito que esses dias o Senhor está nos chamando enquanto igreja. E quando eu falo igreja, Ele está chamando a mim e a você, possa arder novamente por Ele, para que você possa começar a olhar como Jesus vê, colocar Jesus da forma correta na sua vida. Não apenas ter Jesus, não se contente em ter Jesus. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ter você. Não é o